com vocês, o premeditador do futuro. Amigos, uma boa manhã, uma boa noite, uma boa madrugada, uma boa tarde para todos. E que Deus visite o lar de vocês através deste CD, deste vídeo que está sendo exibido para você neste momento. Onde estiver alcançando, Deus alcance vocês. Que a presença do Senhor Jesus esteja com vocês. Nós estamos fazendo um estudo do pecado. E nós estamos nas 5 fases mortais. As 5 fases do pecado. As fases mortais. E nós temos a segunda fase do pecado. Falamos da visão. Agora vamos falar da segunda fase, que é o mental. É o que nós pensamos. Primeiro nós vemos, depois nós pensamos. Tem um provérbio, no provérbio livro 6, no provérbio 6, 9 em diante, fala: coração que projeta plano maligno. Né? O que você pensa? Existe 2 tipos de pensamento, ou 3, melhor dizendo. O pensamento de situação, que você pensa em fazer uma besteira naquela hora. O pensamento que vem e o pensamento que você quer fazer. Olha que coisa. O pensamento que vem, o pensamento de situação, porque na hora da situação vem bem mundo de pensamentos errados ou certos, mas vem. E aquilo que você já planeja fazer. Tá entendendo? Então temos que tomar cuidado muito com esses pensamentos. Então, quando você continua pensando em fazer algo de errado contra Deus, aquele pensamento, ele vai ser executado. Com o tempo, ele vai se transformar em uma cobiça. Por isso que vem a visão. E a gente tem que procurar sempre limpar os nossos pensamentos. A Bíblia fala o seguinte: não vos conformeis o que há neste século, mas procurar renovar nossa mente para provar a boa vontade de Deus. O que você pensa pode acontecer ou agora ou lá na frente, no seu futuro. É por isso que o título é o premeditador do futuro. Deus me revela para avisar uma pessoa. Às vezes a pessoa aparentemente não está acontecendo nada, mas Deus já sabe o que está acontecendo com aquela pessoa. Deus sabe que aquela pessoa pode fazer uma bobagem, ela pode destruir a si própria através dos pensamentos ruins. Você às vezes pensa em matar, pensa em trair, você pensa em se autodestruir. E tem gente que pensa em se matar. Tem gente que pensa em se matar aos poucos. Tem uma mente ruim, uma mente maquiavélica também, uma mente que só pensa bobagens, só pensa em fazer coisas alheias que não é da vontade de Deus e que vão prejudicar a sua vida e a sua geração. Sabe disso? Você vai prejudicar a sua vida e a sua geração também. Porque a partir do momento que você não barra os pensamentos ou não procura buscar pensar coisas, nutrir coisas boas, porque não adianta, cara, não adianta, meu jovem, não adianta, minha jovem. Se você tem um pensamento mau, você pode até disfarçar com o tempo, ter um pensamento bom, mas depois será revelado. Não adianta, não adianta. Eu já vi acontecer muito isso. Então você tem que buscar estar pensando coisas boas, não pensar coisas ruins, pensar na palavra de Deus, músicas também. Por isso que tem a palavra. Olha que tem a palavra. São
Quantas fases do pecado? 5 fases. O da palavra, ele acompanha até a terceira fase, que é a cobiça. Visão mental que estamos agora, ainda vai ter a cobiça. A palavra sempre está acompanhando. Palavras de fracasso, palavras de conselhos errados que ficam planetados na sua mente. A pessoa fala coisas que ficam na tua mente aquilo. Então aquilo vai atraindo coisas ruins para você. E você não vai ter força. Você vai ficar sob o domínio das trevas. Você sabia disso? Ou sob o domínio dos seus próprios sentimentos. Você lembra do estudo da idolatria, que é tudo aquilo que colocamos acima de Deus ou da vontade de Deus, né? Então vem também o pensamento. Você idolatra um pensamento. Tem pessoas que são idólatras mesmo, aquele pensamento dela. São idólatras ao pensamento dela. Mas será que esse pensamento seu está acessível da vontade de Deus? Será mesmo? Você tem que observar, você tem que olhar. Eu não digo que você vai pensar em ter uma casa, eu não digo que você vai pensar em ter um carro, eu não digo que você vai pensar em ter algo maior, eu não digo que você vai pensar em ter um marido, um homem direito, um homem de Deus, um homem direito, uma mulher direita para você. Não é isso não. Pensamentos ruins são pensamentos que atraem a destruição e atraem a vergonha para você. E que você hoje deve estar em uma situação ruim, numa situação de miséria, de desgraça na sua vida, desgraça, entendeu? Aí a pessoa fala, você está xingando, não. Quando é uma situação, a palavra desgraça, vou explicar para você. Quando é uma situação, não é palavrão, é um adjetivo. Desgraça, quando é um adjetivo, não é palavrão. Mas quando você fala um substantivo, é um palavrão. Quando você chama uma pessoa desse nome, se torna um palavrão. Se você usa aleatoriamente, é palavrão. Mas quando é um acontecimento ruim, um acontecimento, né, maior, não é palavrão. Para dentro, temos que saber definir as coisas, porque tem pessoas que são tão maliciosas quando a gente fala essa palavra. A palavra está dando palavrão, mas está fazendo coisa errada, né? Está fazendo coisa errada, engravidando, né? Não, é mesmo. Deus não é otário. Deus não é otário, seu malicioso. Você que é malicioso, que gosta, né? Se vê uma pessoa dá um palavrão, alguma coisa, olha, falar, não sei o quê, mas faz coisa pior, cara. Você faz coisa pior, minha jovem. Não é não? Você faz coisa pior, pensando que os outros é besta. E ninguém é besta, cara. Viu? E Deus também não é otário. Deus quer que você faça a vontade dele, não a sua vontade. Seu malicioso ou sua maliciosa que estão ouvindo essa programação. Por isso que você tem com a vida amada. Por isso que você está na situação que você está. Sabe por quê? Porque você não ouve a voz de Deus e coloca em prática o que você vê e fica com sua mente errada. Por isso, meus amigos, procure sempre pensar coisas boas. Procure sempre ouvir coisas boas. Porque estou ouvindo ouvir também. Por isso que ele acompanha o da palavra, é o pecado da palavra. Procure ouvir coisas que vão fazer você crescer, coisas que vão fazer você progredir, coisas que vão fazer você sair dessa situação. Você pode até estar na lama, mas você pode sair da lama. Você pode até estar todo amarrado, mas Deus pode desatar os nós. Você pode até estar andando em passos curtos, mas Deus pode fazer você correr e você pular e vencer todas as barreiras em nome de Jesus. Mas procure renovar a sua mente com Jesus. Renovar a sua mente com Jesus. Amém? Esse é o estudo da mente, né? Nós falamos da visão e falamos da mente. Procure pensar coisas boas. Olha aqui uma coisa boa, é a palavra de Deus. Você percebe que eu nem abro a Bíblia. Não que eu não seja melhor, certo? Mas tem muitas coisas aqui que fazem você pensar positivo. Você tem que procurar pessoas que queiram crescer, pessoas que tenham futuro, pessoas que tenham um pensamento em
ser alguém, pessoas que têm um pensamento de construir e não de destruir, de um pensamento de progredir, não de regredir. É isso que você tem que fazer. Se as pessoas não quiserem, o problema das pessoas, não haja pelo sentimento, haja pela fé, haja que você quer. O problema está com você e Jesus está com você. Você pode estar sem amigo, mas Jesus é o seu amigo e você não está sozinho, porque Deus está do seu lado. Amém? Por isso que eu digo, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amanhã vamos falar a terceira fase do pecado, em nome de Jesus.